E o nosso grande objetivo nos testes unitários é a gente tentar mocar o máximo possível das camadas auxiliares para que a gente possa ter códigos testes mais eficientes e assim testar todas as nossas regras de negócio, tanto de sucesso quanto de falha. Porém, quando a gente está falando de cache, não faz tanto sentido assim a gente tentar simular, né, um evento, uma estrutura de cache, seja ela o Cordeira ou, no caso aqui específico, do File Manager. Né? Então, esses nossos testes que a gente vai fazer hoje, realmente eles são testes utilizando o File Manager, né? Dentro ali, a classe concreta dele, né? A lib própria ali da Apple, né? E aí a gente vai ver todos os efeitos colaterais que um teste pode causar no outro, como que a gente faz, por exemplo, para poder garantir, né, que a gente possa rodar os nossos testes em qualquer sequência e que ele vá respeitar ali, né, toda a estrutura, né? Então, quando a gente fala de cache, imagina um cenário que está vazio o cache, a gente insere algo nesse cache, então ele não é mais vazio. Então, para que a gente possa fazer um outro teste, antes a gente vai ter que talvez se preocupar ali com alguns outros pontos, né, como limpar o nosso cache antes de executar novas demandas ali. Então, a ideia é a gente ver tudo isso na aula de hoje. Vamos começar aqui pelo test save, né, and returned last entered value. Né? Então, o que a gente quer com esse teste, tá? Nossa ideia é que a gente possa criar uma lista de restaurant items, que a gente mande esses dados serem inseridos, né? E o que a gente espera depois é fazer um loading desses dados para ver se realmente eles voltaram e se são os mesmos ali. Beleza? Então, vamos começar aqui. Eu acho que, primeiro ponto aqui, o nosso SUT, então o nosso Cache Service, ele precisa basicamente de uma URL, tá? Então, aqui a gente já vai criar uma URL aqui para ele, manager URL, e aí, dentro dessa URL, primeiro ponto, né? A gente precisa criar dentro do diretório do File Manager, onde que a gente quer que salve esses dados. Então, a gente vai criar aqui File Manager.default. Então, vejam que o File Manager, ele é um singleton, ele dá uma estrutura ali de acesso único, caso a gente queira. Também é possível criar novas instâncias, mas a gente vai usar o próprio default ali. E aí, de fato, a URL que a gente quer aqui. Então, dentro do Search Path que a gente também falou na aula passada, aqui a gente vai passar a parte de Cache Directory, né? Então, por quê? Porque ele acaba descartando isso, né? Então, é como se fosse um ambiente ali meio que temporário, né? Que a gente consegue utilizar bem ali para os nossos dados de cache ali, principalmente para testes unitários, tá? Então, a gente vai passar o Cache Directory e aonde que a gente quer que ele seja criado, dentro de qual domínio, a gente vai passar o user domain mask aqui, tá? Então, se a gente ver também, user domain, ele é dentro do diretório principal ali do próprio usuário, né? Então, é como se fosse no root ali do próprio celular, ele vai fazer isso aqui para a gente. Então, só que aqui, vejam que a gente precisa pegar a URL, né? Então, aqui eu vou até colocar a URL. Vejam que esse método, URL mesmo, ele retorna para a gente aqui a URL, né? Então, a gente vai lá, pega o primeiro elemento, porque pode ser mais de um. A gente vai pegar o primeiro elemento apenas. E agora, vejam que a gente precisa fazer o quê? Criar como se fosse uma outra pasta, né? Dentro dessa raiz do usuário, a gente quer criar uma pasta que dentro dessa pasta é onde vai ficar toda a nossa estrutura de dados, tá? Então, nunca crie diretamente na raiz, a gente vai ter um teste específico disso, porque senão a gente não teria acesso, né? A gente é como se fosse uma pasta do próprio sistema, o root é do sistema, então você precisa criar diretórios a partir dali, onde você vai ter o controle total, tá bom? Então, vamos fazer aqui o appending, né? Que a gente pode simplesmente passar um path aqui para ele, e aí dentro desse path,
a gente pode passar o nome que a gente quiser, né? Então, acho que aqui até uma coisa que a gente pode fazer para facilitar nossos testes, tudo, a gente pode estar passando o próprio nome da classe, né? Então, a gente converte ele ali mais ou menos para string, tá? E aí você pode fazer com o type of, ele vai esperar, né? Ele é um tipo genérico, onde a gente vai passar o nosso self aqui, tá? Então, ele já cria ali uma string para a gente inclusive pode, se a gente quiser, fazer isso, né? Então, path é o nosso path aqui, né? E aí a gente passa aqui dentro o path. Caso você queira concatenar com mais alguma coisa, também pode ficar à vontade, né? Então, é possível. Beleza? Então, só ver aqui o que ele está falando. Obviamente, ele está falando que pode ser opcional ali, né? Então, aqui a gente pode acabar meio que forçando por hora. Então, aqui a gente passa o manager URL. Vamos ver se ele não está quebrando. Vai precisar colocar na verdade, é aqui do first, né? Então, a gente troca aqui do first que estava como optional. Agora, a gente acaba forçando ele aqui. Boa. Então, dado que a gente tem uma instância do nosso SUT, o que a gente quer fazer nesse nosso primeiro teste, né, é criar os elementos do makeItem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar let items aqui. E aqui, make item aqui. A gente também precisa fazer o nosso timestamp, né? Onde a gente vai passar um date aqui para ele. Boa, agora vamos para o método, então, fazer o método de salvar ali. Então, aqui já que a gente já tem nosso SUT, a gente pode chamar o save. Vamos passar o items aqui para ele. Vamos ter o nosso timestamp. E dentro do nosso completion, o que a gente pode fazer simplesmente é capturar qual que vai ser o returned aqui, né? Então, a gente coloca returned error, que é do tipo error, pode ser optional. E aqui a gente faz returned error, recebe error. Beleza? Boa. E agora, né, como a gente está dentro do nosso save aqui, ele vai acabar executando, chamando o File Manager para salvar, a gente vai precisar, né, fazer aqui o uso do exception, né? Então, criar ali uma exceção, criar todo o fulfill ali e depois passar um wait aqui para ele. Então, vamos criar aqui o nosso expectation. Beleza? Esperando retorno do File Manager. Legal. Aqui, expectation.fulfill. E agora a gente tem um wait, onde a gente passa o nosso expectation. Aqui, vamos colocar um tempo já até um pouco mais acima do que a gente vem trabalhando, já que pode variar de acordo com cada máquina, com cada device, já que a gente está rodando ali em simulador. Beleza? Aqui só corrigir para variável. Ok. Agora, o nosso retorno, o que a gente quer validar, por exemplo, é que os dados eles sejam salvos com sucesso, né? Então, o nosso returned error aqui, a gente pode falar que espera que ele seja nulo aqui. Uhum. Então, vamos fazer o primeiro teste e, legal, ele está passando. Agora, vamos fazer um outro teste aqui. E aí o seguinte, ver o que eu vou querer fazer aqui para a gente poder, talvez, testar e ver se os dados estão sendo alterados ali, né? Então, uma das coisas que a gente poderia fazer é ao invés de fazer essa assertividade de new, eu poderia fazer um método de loading, né? E aí esse método de loading vai trazer os dados para a gente e aí a gente conseguiria, por exemplo, validar, né, se o retorno dele, do loading,
é o que a gente espera ali, tá? Então, vamos fazer isso agora num outro teste, tá? Então, agora, o que a gente quer fazer aqui? Vamos fazer esse mesmo exemplo, só que agora a gente vai passar duas coisas que a gente quer salvar. Então, uma function, teste save twice, e o que eu espero é que ele retorne, né, o último valor de entrada. Boa. Então, acho que antes da gente começar, né, fazer toda essa mudança, porque vejam que a gente vai precisar repetir muitas coisas, né? Eu vou até começar repetindo aqui, mas antes da gente terminar de fato o teste, a gente vai fazer algumas alterações dentro do nosso código. Então, vamos ver para cá. Então, vejam que eu quero que ele salve isso duas vezes. Então, a gente precisa ter o PF, e aí aqui a gente vai chamar de first time items, ok? E aí também aqui de first time timestamp. Bacana. Aqui a gente vai alterar o valor. E aqui também vai alterar o valor. Agora, vejam que a gente precisa fazer isso novamente. Então, vou dar esse tempo para eles, né? E aqui, vejam que eu também vou chamar de first time returned error aqui, ok? E agora vamos duplicar toda essa parte em uma nova parte aqui e vamos chamar de second time items e também de second time timestamp. Por que vai ser diferente, né, Julião? Por que eu tô 2 make items, aqui também tá 2 make items, qual que é a diferença entre eles e tudo mais? Vejam que quando a gente cria um make item, a gente já está criando um ID próprio aqui para ele. Então, a gente nunca vai repetir o ID, por mais que a gente repita os outros campos, o ID em si é diferente, certo? E aí, vejam que agora a gente já começa a ter alguns erros de compilação, e aí a gente teria que ficar alterando muitas coisas. Eu teria que alterar o expectation, alterar também o resultado. Então, antes da gente seguir, né, com esse desenvolvimento, e aí já ficar gerando muito código massivo, vamos criar um método aqui de insert. Eu já vou trazer aqui para vocês praticamente ele completo. E aqui eu vou estar explicando para vocês aqui o que a gente está fazendo. Então, vejam qual que é o nosso objetivo ao inserir dados, tá? Eu estou passando o nosso SUT aqui, vou passar um array de items e vou passar o timestamp, que é o que a gente precisa de fato para executar o comando salvar. Aqui eu vou estar criando o nosso expectation, então esperando o bloco ser completado aqui. Vou ter o nosso return de error, e aí vou executar a parte de salvar. A gente vai dar um timeout aqui de 1 segundo, vou deixar já em 3 e vou retornar esse caso. Aqui eu vou estar dando um descarte de result, porque talvez nem sempre a gente precise desses dados para fazer validações. E aí com isso aqui, ó, olha só, a gente consegue já fazer talvez uma primeira mudança. Então eu posso vir aqui embaixo, né, e fazer o seguinte, essa parte toda aqui vira um insert, onde eu passo nosso SUT, passo o nosso items, passo o nosso timestamp e o valor que a gente quer, a gente pode simplesmente jogar aqui nessa variável returned error aqui, e aí a gente valida que ele não é nulo. E agora, para esse mesmo cenário aqui, ó, vamos só ver se isso daqui vai estar funcionando. Legal, está funcionando. Então, agora a gente vai fazer nosso segundo teste. E aí vejam que agora a gente não vai precisar de toda essa parte aqui, né? Então, esse bloco aqui a gente vai trocar para insert aqui, né? A gente está chamando de insert. Fica, eu acho que mais apropriado, né, as ações de inserir, deletar e apagar. Depois a gente pode até renomear o nosso método save para insert ali. Então, a gente tem o nosso SUT, né? A gente vai ter o nosso first time items e a gente vai ter o nosso
first time timestamp. E agora a gente vai criar nossa segunda parte de bloco, onde também vamos inserir aqui o insert, e aí aqui é o second time items e o second time timestamp aqui, tá? Só que agora, vejam que para que a gente possa testar isso de fato, de uma maneira mais apropriada, eu quero verificar quantos itens estão salvos. Então, nessa parte agora, a gente vai fazer o nosso loading, né? Então, a gente precisa aqui do nosso SUT, loading, e aí o que a gente espera aqui é um result, né? Então, deixa eu voltar aqui. Result, onde o nosso switch result case.success. Então, aqui a gente vai ter o returned items. E aqui a gente vai ter o nosso returned timestamp. Né? Vou jogar eles aqui para uma variável. Legal. E agora, a mesma coisa, né? A gente vai precisar aqui. E aí, já deixa eu fazer aqui o nosso default aqui. Em vez do break, eu posso fazer um fail, né? E aqui a gente coloca esperado retorno de sucesso, porém retornou o result aqui para a gente ver, né? E agora vamos fazer o seguinte, um expectation, aqui nosso expectation fulfill, aqui o nosso timeout, e aí o que a gente quer que ele faça, basicamente, é que a gente faça uma assertividade aqui. Então, o nosso returned items, que a gente espera é que seja igual ao nosso second time items e que o nosso returned timestamp seja igual ao nosso second time timestamp. Então, vamos rodar aqui o nosso teste. E beleza, ó, a gente viu aqui que ele deu uma falha, né? Então, o horário aqui... Você pegou o first. Eu peguei o first aqui. Boa, excelente. Boa. Então, aqui, agora se a gente rodar, perfeito, né? Então, aqui a gente funciona certinho. Nem vou precisar rodar um teste de falha aqui, que seria trocar os valores, porque a gente já acabou fazendo isso da primeira vez ali. E aí, o que achou desse conteúdo? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos e ative o sininho para receber as próximas notificações. E ainda mais, em breve a gente vai lançar o nosso curso do iOS Comitando. A gente deixou um link na descrição do vídeo, você pode ir lá e se cadastrar. Em breve a gente vai entrar em contato com você. Valeu!